quando há um problema grave, os pais tendem a aceitar com mais facilidade, acho eu, em partes. Mas quando o problema é pequenininho, o pai tende a mascarar. Então, por exemplo, ele tem um autismo leve, e aí finge que é normal. Mas aí você sabe quando o pai vai ver? Quando essa criança chega na escola e joga a carteira pra cima. Aí a escola vai falar, não, vamos acionar o conselho tutelar? Mas o fulaninha, você já perguntou pra ele por que ele jogou a carteira pra cima? Sim, e aí o pai fala assim, não, meu filho é normal, é praticamente normal. Sabe o praticamente? Mas aí você percebe que não aceita. Sabe o que eu falo pra esse pai? Eu falo, pai, o que é ser normal? Ninguém é igual ao outro, somos seres únicos. Mas aí, nesse caso, o pai não estaria necessariamente negligenciando um filho que ele poderia... se eu entendo que o meu filho ele tem um leve probleminha, eu vou buscar um tratamento para ele, ou talvez para mim, ou talvez para todos. Aí eu vou falar e aí ele não aceita. Ele fala, não, vai tocar normal. Não, é que na verdade ele não tem essa expansão de consciência da necessidade real do filho. Mas será que ele não tem? Ele não sente isso e só disfarça? Não, tem pessoas que não têm. E fala, meu filho não precisa. Eu falo, pai, olha isso. Olha esse traço aqui. Olha... Entendeu? Mas por quê? Porque ele criou na mente dele um filho idealizado. Meu filho vai ser assim, XYZ. Ou o meu filho vai ter esse processo de vida. Ninguém é igual a ninguém. Mas no fundo ele não sabe? Ele só mascara pra ele mesmo? Depende da pessoa. Tem pessoa... Lembra do senso comum que não tem expansão de consciência? Às vezes esses pais não têm expansão de consciência. E vai falar, vai chorar pra mim, vai falar, Dani, eu gasto 3 pau de remédio. Nossa, eu levo na fono, na TO, na físio, toma não sei quanto de remédio, psiquiatra, neurologista e não melhora, tá? Mas você é a chave primordial do desenvolvimento do seu filho. Na literatura fala, os pais, mães principalmente, são chave primordial. Quando eu fui fazer meu TCC, adivinha qual tema eu escolhi? Eu ia falar alguma coisa relacionada ao coração. Não. Eu ia falar uma coisa relacionada à criança. Nossa, gente, fugiu. Puta merda. Só pra aí. Quais os sentimentos? Quais... Você lembra? Quais os sentimentos de uma mãe ao experienciar o nascimento de um filho com síndrome de Down? Porque eu tinha que falar de alguma deficiência. Mas o que era? O que era pra essa mãe... qual era a experiência dessa mãe ao gestar, ao ter um filho com limitações? Como essa mãe olha para esse filho? Então, eu entrevistei muitas mães. Eu fui na PAI, entrevistei muitas mães. E aí você via como essa... Tinha muito acolhimento pro filho. Nossa, a PAI, físio, fono... Tá. E essa mãe? Tem apoio para essa mãe? Só levava embora. Para essa mãe aceitar o processo individual desse filho? Ou quais são quais serão as necessidades intrínsecas dessa criança? Uhum. E aí lá eu achei uma diferença grande de mães que têm esse apoio psicológico, que aceitam e que esse processo é menos doloroso, essa criança tem um desenvolvimento assim espetacular, ou aquelas que ficam porque a vítima. E essa vitimização ela é real, gente. E ela também faz parte de um processo patológico, né? Essa pessoa não quer ser vítima, mas ela tá num campo de tanta fragilidade que tudo... Né? Porque Deus quis me castigar. Mas mãe, olha que oportunidade linda de você conhecer um ser diferente. Ele vai te trazer alegrias, mas é a alegria dele, não desse mundo. Sim. Né? Mas hoje nós temos pessoas muito presas no julgamento, no materialismo. Né? Mas ele não vai ser médico, tá? Mas ele vai ser feliz. E é isso que importa. Né? Uhum. Então eu acho que a prática da aceitação vai desde esquizofrênico, desde a família, desde a pessoa que tem que aceitar, que precisa trabalhar o seu perfil de personalidade para ser menos explosivo, para aprender a ouvir mais do que falar mais, né? Então, ou até mesmo como eu posso ser instrumento facilitador da onde eu tô, das relações que eu estou. Isso é muito da fenomenologia, né? Então, eu acho isso muito importante. Então... Dani, e aí entrando um pouco nesse lado, desculpa só. Vai que eu... eu tô pensando por último, então. E levando para esse aspecto um pouco físico. As pessoas tendem a ou aceitar ou se inconformar com o que elas são. Então, por exemplo, eu vou trazer para mim. Né? Eu vou trazer para mim. Eu lembro que eu
sou alto, né? Tenho entre o 91 e o 93, depende da medição e do médico. Tenho abaixado com o tempo, acho que daqui a pouco vira 1,90. Mas quando eu era adolescente, eu me senti muito mal, porque eu era muito alto e eu me sentia mal. E aí, com o passar do tempo, eu fui melhorando, fui me aceitando. Eu lembro que um professor de biologia foi a primeira pessoa que falou um negócio legal que eu gostei, e aí depois psicólogo, né, eu fui me fortalecendo nisso, mas demorou para eu me aceitar como eu sou. Mas por conta do quê? Por estar diferente. Porque tinha sofrimento. É. E o olhar do outro é um olhar muito punitivo. As pessoas olham para as críticas. Eu falo pro Paulo, a gente tá andando de carro na rua, eu falo, bem, olha que cabelo bonito daquela moça. Nossa, olha que moça bonita, olha que rapaz bonito, educado, gentil. Eu sempre tento olhar para a potencialidade da pessoa, mas isso não é do senso comum. Não. E aí, claro, gente, pelo amor de Deus, não tô querendo me vitimizar nem nada do gênero, não é nada disso. Mas não, era um sofrimento latente seu. Não, e assim, a gente, tudo bem, tem pessoas que são obesas, aí hoje você não pode mais comentar disso. Não. Você não pode mais comentar daquilo, mas o alto você pode. Eu tô no elevador, que nossa, que tamanho. Não que hoje me fira. Mas já feriu. Mas já feriu. Tanto é que você tá trazendo. Não, eu tô comentando justamente por causa dessa aceitação, né? Sim. E assim, o que eu percebo é esse olhar, né, do outro crítico, mas ao mesmo tempo, a aceitação também te fortalece enquanto ser humano. Porque senão, por exemplo, a pessoa vai no elevador e fala assim, nossa, Marcelo, você é alto. Eu já dá aquela curvada, né? Pra ver você não ia deixar a gente chamar você de Marcelão. Pronto, que triste. Eu já ia tentar me diminuir. Né? E eu acho que isso não é só para pessoa alta. Às vezes pessoa obesa, tudo bem que as pessoas não comentam, mas ela por si só já se vê assim, então, e já se inferioriza. Né? Então, mas vocês já pararam para pensar que quando uma pessoa se compara, ela nunca se coloca para cima? Ah, sim. Ela se compara... Eu não vou comparar com o LeBron James, que é 3 metros, né? Eu vou comparar com o cara ali. Entendeu? Então a gente se compara, mas a gente tem um olhar crítico sobre nós também. Porque a gente vem dessa cultura. E por quê? Vem desde a época que a gente escuta um não, alguma coisa assim. Mas o que tem a ver ou não? Não sei, tô chutando. Eu tô esperando eu tô aqui pensando, eu falei, meu Deus. Ai, Marcelo. Não, ou sei lá, dos pais falarem sempre negativamente para as crianças, não sei. Então. E aí o pai deveria fazer reforço positivo para que ela, lá, mesmo obesa ou alta, ela se entenda assim? Então, mas aí de novo, é do indivíduo, né? Porque senão a gente vai pegar os pais, porque os pais não nascem com um manual de como criar o filho assim, debaixo do braço. E ele vai falar, não, isso não é legal, porque ser gordo faz mal para a saúde. Eu fico brava quando as pessoas falam, normalizam a obesidade. Eu falo, não, gente, as células estão inflamadas, é um processo inflamatório. Não é ser magra, é ser saudável. Mas eu sou gorda e sou saudável. Senão, não teria células inflamadas, não teria celulite, não teria pressão alta. Mas não tenho nada disso. Mas vai ter. Em algum momento vai dar ruim, vai esperar explodir. Então, eu acho que também essa coisa da autoimagem, da autoaceitação, do espelho, de olhar no espelho e gostar do que você tá vendo, se aceitar, né? Então, eu não gostava da minha voz porque eu sou rouca. Falava, nossa, todo mundo falava, porque você tem voz de travesti, porque você grita e porque você fala alto. Mas eu não percebia. E aí, quando eu passei a me olhar, eu falei, nossa, é verdade. O Paulo me levava nos lugares e falava, amor, o que você tá gritando? O que é essa altura? Pode ser que verdade. Eu nasci numa cachoeira ali, entendeu? E aí eu comecei a me perceber, porque eu não me percebi, eu só tinha críticas. Porque você fala alto, olha a sua voz, você é um radião. Mas a minha voz era uma forma de chamar a atenção. Né? Eu gritava quando criança porque eu queria ser notada. Eu queria ser percebida. Né? Porque a minha mãe, a energia que ela tinha que pôr no trabalho para pôr comida na mesa. Né? O movimento dela de palavras de amor era o labor. Né? Ela não era uma mãe, e ainda não é, eu falo isso pra ela. Mas hoje ela melhorou muito. De ir lá, ficar passando a mão na cabeça. Não é, porque ela não tinha tempo. Né? Mas ela ia lá, trabalhava e chegava lá com o pacotinho de bolacha recheada. Comprei pra você, hoje você pode ir comer. Não come tudo, tá? Tem que deixar metade pra amanhã.
Minha irmã, sabe o que ela fazia? Comia só os recheios e guardava dentro da bolacha. Ai, que ódio. Aí você ia pegar... Mariana, eu lembro disso. Então, a gente ia lá faceira com o saquinho. A Mariana tá dando sopa aqui. Chegava lá, o quê? Mariana comia todos os recheios e punha só as bolachas. Só pra garantir que a parte Tá boa já intacto. foi. Então, eu acho que o processo de aceitação tá no todo, né? Uhum. Aceitar como os processos são. Mas é assim, tá com um senso crítico, é isso que você comentou. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa obesa, eu entendo que eu sou obeso e vou tentar mudar isso Então, um mas pouco. aí quando você usa senso pouco crítico, já é crítico. Então, Entende? então, de que jeito seria Então, mais ou assim, menos? é olhar e para si e ver o que precisa ser mudado. Não o que tá certo e o que tá errado. Esse é o grande problema. Aí Mas isso entra não é a um senso comparação. crítico? É, não é uma... Não, mas o que me faz bem? Mas eu vejo a comparação como uma grande vantagem. Ela te mostra onde você tá e aonde você quer chegar. Depende do ponto de vista, não da comparação. Então, se você Não, mas tem a esse olhar para a comparação de forma progressista, que te impulsiona, perfeito. Mas e para aquela pessoa que já tem uma tendência a pensamentos disfuncionais que geram sofrimento? Ela vai olhar para a comparação e ela vai olhar que ela tá para frente? Mas não cabe ao psicólogo, no caso, fazer dessa comparação uma vantagem? A gente não faz vantagens. A gente só Não. traz, Não, mas entendeu? você pode fazer esse trabalho. É, isso Ah, não, entende? sim. Mas Você eu acho traz que- e fala pra pessoa, olha, o que você quer com a comparação? É. Isso é muito sério, gente. Porque senão a gente entra num senso comum de que comparação é bom e não. Eu tenho pacientes que sofrem, e sofrem de verdade, se machucam, porque tem meta. Essa vida já é uma vida de comparação. Faz a reunião lá e fala, ó, bonitinho, fulano de tal bateu a meta, você não. É indireto. Uma comparação indireta. Uhum. Nossa, o fulano tá com o shape montado e você não. Então vai muito, é por isso que eu falo, o terapeuta não tem que resolver, ela tem que ser um canal de intermediar os seus pensamentos, comportamentos, consequências para fazer essa pessoa andar sozinha, porque senão a gente cria uma série de dependentes aí. É isso que eu ia perguntar. Se o psicólogo começa a responder, na verdade, ele corta da pessoa esse pensamento que faz com que ela se liberte dele. Exatamente. Aí ela vai ficar meio que amarrada sempre. Sim, porque senão ela sempre vai falar, Dani, e aí, o que eu faço? Eu falo, e aí, o que a gente faz? O que vai, qual é a consequência disso? Né? Então eu acho que, de novo, é sempre do olhar intrínseco de cada um. Então, quando você olha para a comparação e você se move de uma forma positiva, Uhum. que bom. Mas a maioria das pessoas que passam por problemas emocionais, psicopatologias, não vai conseguir olhar para o bem. Sempre vão olhar para baixo. Vai ter aquela comparação e se diminuir, porque a autoestima tá baixa. Tem arregado aí uma inferioridade das experiências que trouxe ele para uma depressão, uma crise de ansiedade, um pânico, né? Então, assim, a psicologia, ela é... Pingo é uma frase. Então, às vezes, eu tô lá em silêncio com o paciente. E aí? O que você vai fazer? O que você quer com isso? Será que esse é o melhor caminho para você? Às vezes a pessoa fala, não quero, mas precisa aceitar. E aí a fase da aceitação, né? Tem revolta, tem o senso de justiça que a gente traz dentro da gente. Isso é justo, isso aqui não é justo. Aí joga, coitado de Deus, a justiça vem de Deus. E eu falo isso mesmo, gente. Não pertencemos a esse plano, a justiça vem do alto. Não vai ser você que vai fazer justiça. Ou, nossa, justifica com a espiritualidade também, eu acho que isso é muito, né? As pessoas são alienadas com essa coisa de Deus, Jesus. Eu sou extremamente espiritual, eu sou religiosa, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar muito o que é prática, o que é ética, o que é técnica, do que é senso comum, crenças, o que eu acho, o que eu acredito, né? E isso tudo parte da aceitação. Aceitar o que é assertivo. As pessoas têm muita dificuldade disso. Ai, o que você ia perguntar? Nossa, eu vou falar agora, desse assunto agora, depois eu volto um pouquinho. Inclusive, através do... ironicamente, né, que biblicamente fala para não julgar, né? Uhum. Mas as pessoas julgam a situação do outro, inclusive, né, que é até o senso comum, que a gente vê direto falando,
que qualquer tipo de distúrbio, patologia ou deficiência é falta de Deus, né? Inclusive no caso da depressão. Você vê muito isso. As pessoas falam, não, isso é falta de Deus. Como se a pessoa não tivesse o Deus ali. Exatamente. Então, assim, quando vem com esse senso comum, descaracteriza totalmente o trabalho do psicólogo que está tentando fazer um trabalho. E aí a gente separa, né? Fala, ok, Deus conhece todas as coisas, eu acredito muito e também confio nele, mas a prática é essa. Não é responsabilidade de Deus trazer X ou Y, né? De obrigações comportamentais de você, né? De você parar e pensar. Mas Então, isso que você está comentando, Fagner, e aí trazendo para Dani, na igreja é um grande problema, sim, porque a igreja ela estabelece que se você está deprimido ou coisas do gênero, é porque Deus não sabe tanto do você seu não coração. aceitou Deus. E aí você fala assim, não posso ir num psicólogo ou num médico ou sei lá o quê, porque na verdade o que falta é fé. Aí, ou seja, para essa pessoa também fala assim, putz, eu vou num psicólogo. Eu não tô prestando nem pra ter fé. Exato. É verdade. Ela começa a se cobrar absurdamente, porque no fundo, o que falta é fé para ela. Não é que ela talvez precise ir no psicólogo tratar um trauma, algum problema. Você sabe o que a minha mãe falava? Ó, eu operei do quadril, né? Tive um problema de necrose óssea na cabeça do fêmur bilateral. E hoje eu tenho prótese total de quadril bilateral. E aí eu passei muitos dias de cama, na cadeira de roda, né, bem? O Paulo punha roupa, tirava roupa, punha meia compressiva, me dava remédio, levava comida na cama porque eu não conseguia sair. A minha mãe, tadinha, dentro... Minha mãe é maravilhosa, né? Ela falava assim, Dani, vai na igreja. Vai na igreja. Você precisa ir na igreja, assistir uma missa. Eu falo, mãe, mas eu não tô levantando nem pra tomar café. Ela falou, você já rezou? Eu falei, já rezei. Né? Então, assim, mas a forma que ela pode me ajudar é orando. E eu falava pra ela, as pessoas ligavam pra gente, que eu tive muitas vezes internada e tempos no hospital, e as pessoas mandavam mensagem pro Paulo, né, porque eu fiquei sem meu telefone. Paulo, como a gente pode te ajudar? Você quer que a gente vai ficar aí com a Dani? Ou você quer que a gente leve um lanche? Eu falava, Paulo, pede pras pessoas orarem por mim. Para as pessoas me mandarem energia positiva, que é só disso que eu preciso, né? Mas quando a gente vem com esse cunho dentro de uma manipulação psicológica, né, você vê que o Deus é muito punitivo. E Deus é amor. Deus é caridade. Deus é fraterno. Sabe? Eu falo muito para os meus pacientes. Quem é meu paciente aí sabe. Eu falo que caridade não é dar o que te sobra, mas é dar aquilo que de fato o outro necessita, que muitas das vezes é as suas limitações. Não você abrir o seu guarda-roupa lá, é importante isso também, tá? Mas, vou doar aqui. Não. Mas eu ouvir a sua mãe sem julgamento, sem revolta, sem você querer que ela faça o que você quer. Né? Então, eu acho que a caridade tem muito esse cunho de não ser material. E aceitar muito é isso também, né, Dani? Também. E aceitar sua própria mãe. Né? Entendo a limitação da minha mãe, entendo como ela vivenciou a vida dela. Sim. E tá tudo bem. E eu tô dando o exemplo da minha mãe, porque assim... ou do meu pai, ou do... Sim. Né? Não, mas você sabe por que eu tô dando o exemplo da minha mãe? Porque o que eu posso falar é coisas sobre mim. Sobre coisas que eu vivo. Né? A minha mãe é maravilhosa. Minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe criou 3 meninas sozinha. E Itajubá tinha enchentes que a gente perdia tudo na nossa casa. Né? Com o salário mínimo, ela dignamente cresceu, né? Sustentou, deu conta das 3 filhas, né? Então nós somos, graças a Deus, bem-sucedidas. Então temos moralidades, enfim, somos pessoas de bem, né? Mas ninguém é perfeito. E não que eu também esteja salientando os defeitos da minha mãe, mas são experiências que eu tive com ela e que eu posso falar aqui, né? Então, eu cresci na igreja, eu fui coroinha, fui acólita, li na missa, cantei no salmo, foi tudo, né? A igreja foi muito um acolhimento para mim. Lá eu tinha esse conforto e que foi muito importante para ser o que eu sou hoje. E é muito importante. Sim. Então, mas a partir do momento que você tem consciência, você tem um novo caminho, né? Você fica mais questionador. E aquela velha história que a gente sempre comenta, eu sempre comento isso até com a Vanessa também tem muita fé. Meu amor, se Deus ofertou para nós alguém que consiga entender a nossa mente e nos tratar,
Isso é ofertado por Deus para nós. Deixa para Exatamente. Deus o impossível, e o possível a gente mesmo caminha Você, atrás não, dele. você sabe uma coisa que eu li? Eu falei, eu achei muito fantástico. E como eu passei por um processo de dor muito grande, e também